Tá, é só carregar os aqui para ativar. Olá, tudo bem? Muito bom dia a todos. Vamos então iniciar a mesa redonda intitulada Economia Circular, Transição Energética e Alterações Climáticas, Desafios para os Países Lusófonos. De facto, este tema é o tema de todos os dias, né? Tem toda a atualidade possível e estamos numa fase de transição climática, energética, ecológica, agroalimentar, digital, laboral, demográfica, migratória, sociocultural e não parávamos, né? Isto é um desafio para aquilo que é uma meta, que é o ano 2050, que será supostamente o ano da neutralidade carbónica. E, de facto, coloca-se aqui um desassossego na nossa vida, que sentimos na pele todos os dias, mas também uma oportunidade e um desafio. E é por isso que a organização do evento trouxe este tema para a mesa redonda e, obviamente, congratular-nos, agradecer a presença dos nossos convidados, que eu passarei a fazer uma apresentação muito breve, porque vocês vão no site do evento que têm as notas curriculares, mas que então farei a apresentação pela ordem que está no site. Portanto, a professora Michelle Lins de Moraes, que é professora da Universidade de Lusíada de Lisboa e no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, é doutorada em Economia e trabalha nas ciências sociais, com grande ênfase para a economia e gestão. Obviamente tem um grande currículo, portanto, em termos de publicações na área da inovação, sustentabilidade, turismo, etc. Portanto, temos aqui à minha esquerda a doutora Helena Real, noutra abordagem, a abordagem, portanto, das ciências do consumo alimentar e nutrição, nutricionista, uma vasta experiência na coordenação e gestão de programas e projetos no âmbito da sustentabilidade alimentar, também experiência letiva em termos de investigação. À minha direita, a engenheira Isabel Cancela de Abreu, portanto, engenheira do ambiente, na área de ambiente, com portanto, um MIT em sistemas sustentáveis de energia, alguém que desenvolve em prol, nomeadamente dos países de PALOPS, dos países africanos, uma tarefa árdua, mas bem significativa, e, portanto, tendo fundado e sendo agora diretora executiva da ALER, que é a Associação Lusófona de Energias Renováveis, e depois, finalmente, o professor Manuel Rocha Armada, professor catedrático de Finanças da Universidade de Coimbra, com um vasto currículo, do Minho, como é óbvio, doutorado em Ciências Empresariais
e, portanto, tem também um ensino nas publicações, portanto, em todo relevo nacional e internacional, e que muito nos orgulhamos, então, de ter este painel de oradores convidados e que, em termos de mesa, proponho, então, fazermos inicialmente uma apresentação na ordem dos 10 minutos, portanto, destas temáticas tão transversais, após o que entraremos, então, num período de debate, de discussão, portanto, para o qual pedimos a forte participação, nomeadamente alunos, temos aqui alunos dos PALOPs, portanto, há aqui desafio, há aqui matéria para podermos discutir e temos aqui estes convidados para aproveitar para muitas das nossas dúvidas do dia-a-dia projetar em termos de futuro poderem ser colocadas. Portanto, o desafio é esse. Eu convidava então agora de imediato a professora Michelle para fazer a sua apresentação e vamos depois dar sequência, portanto, dos quatro oradores convidados. Se quer, sim, senão tem que ter o microfone. Sim, Ok. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer pelo convite e pelo acolhimento. A doutora Catarina, né, por ter me acompanhado nesse processo, nesses meses. Como vocês sabem, na organização a gente precisa, dos eventos, precisa combinar antes e muitos vezes antes, e é um processo. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade e turismo no Brasil. E eu vou tentar não ser pessimista. Uma brasileira pessimista é uma coisa meio triste, não é? Mas é meio paradoxal isso. E uma outra coisa, eu vou pedir, assim, se eu ainda tenho margem para pedir alguma coisa depois do acolhimento que eu tive aqui, de não me chamarem de professora e de doutora. E depois eu vou fazer um link do porquê isso. No Brasil, geralmente, eu peço aos alunos que não me chamem de professora. Isso não é uma prática assim. Não são todos os meus colegas que fazem isso. O Brasil é imenso e a gente tem várias culturas, vários posicionamentos dentro do Brasil. E aqui, eu obviamente não faço isso. Eu sou professora universitária aqui e fiz meu mestrado e meu doutoramento na Itália. Na Itália eu era a doutoressa Moraes, então eu não era minha Michele. Aqui eu sou a excelentíssima professora doutora, senhora professora doutora Michele Liz de Moraes. A primeira vez que eu recebi um e-mail aqui em Portugal. Assim, eu parei e pensei, eu gostaria de calcular a quantidade de segundos que a gente gasta para escrever isso tudo. Então, eu peço licença, e hoje eu gostaria de ser somente a Michele. E pronto, eu vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade e turismo do Brasil. Nos conhecemos todos e eu gostaria só de mostrar aqui alguns números. A população nós somos mais de 200 milhões. Atualmente o nível de desemprego está aí com um índice superior a 14%. 2% da população abaixo da linha da pobreza. Essa é a migração, os níveis de migração entre 2012 e 2017. No Banco Mundial a gente não tem números mais recentes. Isso só para contextualizar o que a gente está passando lá no Brasil. Isso é um reflexo do nosso contexto. E é um contexto que envolve turismo, é um contexto que envolve sustentabilidade, economia circular, envolve tudo. É um contexto bastante complicado, como vocês conseguem acompanhar por aqui, através dos média. E isso envolve tudo, na verdade. Eu, quando vim para Portugal, eu fiz mestrado e doutorado na Itália, voltei para o Brasil, passei 2 anos lá e disse, eu não tenho condições de ficar aqui por conta da violência. E vim para Portugal. Eu não conhecia ninguém em Portugal. Eu não conhecia nada. Eu tinha vindo aqui e tinha passado um final de semana no Porto, uma vez, há alguns anos atrás. E eu vim para Portugal, eu não vim para Portugal para ficar. Eu vim para Portugal porque eu tenho família na Itália e eu não queria voltar para casa dos meus tios, na verdade. E eu vim para cá por conta do custo de vida. Eu queria fazer de Portugal um hub para mim. Para fazer entrevistas e pronto. Meu objetivo era a Alemanha. E quando eu cheguei em Portugal, no terceiro dia, não foi Jesus Cristo que ressuscitou, eu fui comprar um chapéu de chuva
no Porto, e o senhor da loja me chamou de menina. E eu saí, e eu voltei para perguntar outra coisa, só para ouvir me chamar de menina novamente. Porque eu achei aquilo assim, não é? O ápice do respeito, do carinho, de tudo, né? Nessa palavra. Eu acabei de comprar minha casa no Seixal. Quando eu liguei para a Câmara do Seixal, para pedir para ligar a água, o senhor me disse, não, porque a menina deve trazer esses documentos. Eu disse, escolhi o lugar certo em Portugal. Eu adoro Portugal, as outras cidades também, né? Só para dizer o quanto isso é significativo para a gente, né? Para os imigrantes. Quando eu vim para cá, eu disse, tá, se der, eu vou ser, quando eu decidi ficar no terceiro livro, se der, eu vou entrar na academia, mas se não der, eu vou ficar aqui de qualquer jeito, porque eu não quero voltar. Era a minha integridade física que estava em jogo. Não é? Então, isso tudo para dizer o quê? Isso tudo para dizer, eu morei alguns anos na Itália, hoje eu sou cidadã portuguesa, minha família é de descendência portuguesa, eu comi muito bacalhau na minha vida já. E isso tudo para dizer o quê? Que nós somos muito parecidos, mas muito diferentes. E eu acredito que esse tipo de encontro é importante por conta disso. Nós somos múltiplos em tanta coisa, a gente pode ser tanta coisa. Essa multiplicidade, interdisciplinaridade, e eu acredito nisso. Então eu trouxe aqui alguns números para vocês, mas olhando para essa apresentação durante o final de semana, eu disse, eu acho que a nossa conversa pode ser muito mais profunda do que esses números. E o meu pai sempre me dizia, tente fazer o seu melhor sempre. E o que eu estou tentando fazer aqui é trazer o meu melhor nesse momento. Nesse momento, né, que eu fui assim, para o qual fui tão bem acolhida. E eu acho que é isso. Eu acho que o nosso principal objetivo, vou mostrar aqui alguns números, além dos números, é o nosso posicionamento diante desse contexto de economia circular e sustentabilidade. O que a gente vai fazer para isso? Nós, como academia e não academia também. Não é? Os nossos artigos científicos e publicações e fatores de impacto e citações e etc. Não é? O quanto é que isso realmente está contribuindo para um mundo mais sustentável? Então, assim, a minha abordagem, a minha provocação, na verdade, é mais nesse sentido. E eu acredito que a gente pode fazer muito. E foi por isso que eu saí do mercado. Eu era gestora em uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. E eu fui para a academia porque eu acreditava que a gente pode fazer um mundo melhor. E é isso eu continuo acreditando. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Ok. Então, desafios para o turismo no Brasil. Eu acho que não preciso dizer nada, né, sobre isso. A ruptura, não é? E isso a gente vê, inclusive, nos grupos de WhatsApp da família. Pronto. É isso. Independente do resultado, eu votei e vou votar. Eu não sou imparcial. Não, nenhum dos dois me representam. Me representa mais, pronto, mas eu acho que também não é um momento de neutralidade. Mas é um dos nossos principais desafios. Eu vou. Ok, vou dar quanto tempo? Ok, turismo no Brasil. O turismo no Brasil tem uma participação menor do que o turismo, por exemplo, em Portugal. Tá? Os dados mais recentes, um grande problema no Brasil são os dados, a disponibilidade de dados. Ok, os últimos dados mostravam uma participação em 3% no PIB e 2,5% no emprego total. Aqui, os dados disponíveis no nível mundial eram de cerca de 8%. Essa participação está maior. Isso para vocês perceberem que o turismo no Brasil não é assim, que a participação não é tão elevada. Mas uma outra provocação. Será que tem que ser? Não é? A gente fala, parece que é um setor brigando com o outro. Não precisa, gente, pode todo mundo crescer junto. Não é? Aqui a gente está falando da fatia, da torta total. E por que eu quero somente aumentar essa fatia? Por que não pode aumentar o bolo todo? E qual é realmente o impacto do turismo como esse piloto de desenvolvimento? E aqui é uma outra crítica. Eu não estou dizendo que o turismo não seja importante. Eu acho que é muito importante, inclusive em termos culturais. Eu sou economista, às vezes eu estou falando alguma bobagem, vocês me digam.
é para a gente começar a pensar também no que a gente, no que a gente repete, no que a gente defende, na verdade. Uma maior participação do turismo, mas por quê? Ok. E passando muito rapidamente, oportunidades em termos de alterações climáticas lá no Brasil. Segundo a OCDE, nós temos sistemas de monitoramento de desmatamento de primeira linha, uma grande biodiversidade, um mix de energia de baixa utilização de carbono, quadro legislativo abrangente e avançado e um dos maiores sistemas de áreas protegidas do mundo. Ok, sistema de monitoramento. Esse tipo de informação que a gente tem agora. A gente está num forte debate político, não é? A gente está com eleições presidenciais e se a gente for pesquisar informações agora, ou seja, a gente não tem suporte de informações para fazer um debate mais crítico, certo? Então, no Brasil, a informação ainda é um grande problema. Ok. A informação que tem, a informação atrasada, por exemplo, aqui a gente tem dados de 2018, só uma informação, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e representa 40% de toda a floresta tropical remanescente do planeta. Em termos de energia renovável, aqui mostra uma informação relevante, 77% no Brasil, enquanto no mundo é 22%. Em termos de quadro legislativo, a gente tem muita burocracia. Em termos de desafios, disparidade de rendimento, estrutura de governança descentralizada, e aqui eu trago uma outra provocação para Portugal, que não é para essa mesa, mas enfim, para vocês pensarem, que a descentralização também é complexa e também exige grandes esforços de coordenação. Vocês que estão nesse debate agora, se descentralizam ou não descentralizam. Existem lacunas entre as políticas anunciadas e implementadas, infraestrutura, desmatamento e recursos humanos insuficientes. Ok, esses são os dados que muito provavelmente vocês já conheciam. Aqui, só para resumir, essa aqui é uma análise do World Economic Forum e onde é que nós estamos bem? Nos recursos naturais, ou seja, um país abençoado por Deus. Nós somos um país abençoado por Deus. Em termos de planificação, muito atrasados. Ok, economia circular. Principais desafios: oferecer educação melhor de qualidade, adotar políticas públicas e implementar infraestrutura. Os empreendimentos no turismo, a maior parte de pequenas e médias empresas, então são aspectos estruturais muito relevantes, não é? Por conta da complexidade de tratar desse tipo de configuração. Aqui, a questão do Covid também foi muito impactante. Mais uma vez, o Banco Mundial ressalva a questão das infraestruturas, a questão dos recursos humanos para o turismo também. E aqui, só para concluir, que nós não temos uma perspectiva muito de longo prazo, mas acho que são modos latinos, na verdade. Eu não sei se vocês conhecem o Movestudy, eu acho que sim, muitos de vocês, porque vocês sabem muito mais de cultura do que eu. Em termos de área de estudo, e aqui a gente pode ver a disparidade em termos de projeção, de pensamento e planificação a longo prazo. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Michel, e não professora Michel, pela interessante apresentação sobre o Brasil. Passaríamos de imediato a palavra, portanto, à doutora, a Helena Real, okay, para fazer a apresentação, então, da componente mais virada para a saúde. Muito bom dia a todos. Eu gostava de cumprimentar em primeiro lugar a organização, felicitar por este evento, cumprimentar todos aqui os presentes, os meus colegas de mesa e dizer que em nome da Associação Portuguesa de Nutrição, que é a associação que hoje aqui represento, é um gosto cá estar e, portanto, sintam-se aqui todos cumprimentados. Eu, de facto, começava por dizer que incluir o tema da sustentabilidade e sustentabilidade alimentar neste evento, neste congresso, nestas discussões, é muito importante porque, de facto, é um tema completamente transversal e que importa a todos. Até porque todos comemos e, portanto, na realidade, se conseguirmos todos ser mais sustentáveis
na forma como comemos, obviamente que todos estamos envolvidos e todos devemos estar também comprometidos com isso mesmo. Então, porquê é que a sustentabilidade alimentar está no prato do dia? Porque, de facto, quando olhamos para aquilo que é o impacto da alimentação naquilo que é a sustentabilidade no seu todo, ou se olharmos em concreto, como aqui mostra este gráfico, para as emissões de gases com efeito de estufa, de facto vemos que a alimentação representa cerca de 30% destas emissões. Tem contexto europeu, neste caso. Mas não é muito diferente do resto do mundo, e a verdade é que é uma percentagem muito considerável. Então, se nós conseguirmos ser mais sustentáveis, certamente conseguimos aqui mitigar esta percentagem. E quando olhamos para esta abordagem e tentamos perceber, em termos de grupos alimentares, aquilo que é o real impacto, vemos que aquilo que tem mais força são, de facto, os alimentos de origem animal. E, portanto, sem dúvida que aqui temos que promover uma redução do consumo de produtos de origem animal, e devo já dizer neste momento que é redução, não é eliminação. Não temos que eliminar, até porque os animais, no contexto do ecossistema, também são importantes para o seu equilíbrio. Nós não podemos continuar a comer tantos produtos de origem animal, em termos de quantidade. Não é? Por exemplo, em Portugal, para terem uma noção, os portugueses, nós temos uma franja da população portuguesa que chega a consumir 300 gramas de carne por dia, ou por refeição, dependendo do grupo que estamos a falar. E, portanto, são realmente quantidades muito acima daquilo que, neste caso, o nosso planeta consegue aguentar em termos de emissões. E, portanto, o gráfico vai descendo e cá em baixo estão os alimentos de origem vegetal. E, portanto, por isso mesmo, são produtos que realmente têm aqui um impacto menor. E porquê? Porque, de facto, isto tem aqui várias cores, tem a ver com aquilo que é a fase do ciclo de vida do alimento que tem mais impacto. E, de facto, porque é que, por exemplo, os produtos de origem animal têm realmente indicadores mais negativos? Porque precisam de mais tempo para serem produzidos. Um animal precisa de mais tempo para crescer, estar pronto a ser abatido para ser consumido. E, portanto, gasta mais recursos naturais, precisa de mais água, precisa de mais energia, precisa de mais espaço. Estivemos aqui a falar até daqueles que estão ao ar livre, precisam de mais uso de terra, precisam das próprias rações, que também têm aqui o seu impacto. Portanto, estamos a falar sempre de produtos que precisam de mais tempo, gastam durante mais tempo, mais recursos para poderem estar prontos a ser consumidos. Enquanto que os produtos de origem vegetal realmente crescem e desenvolvem-se mais rapidamente e, portanto, nesse sentido, têm aqui um impacto menor. Agora, quando nós olhamos para aquilo que é a alimentação do mundo, da população mundial, e isto tem a ver com um estudo que a revista Lancet fez há mais ou menos 2 anos, e que falava daquilo que era a dieta planetária, a alimentação da nossa população. E o que vemos é que realmente, de uma forma global, há aqui um consumo de produtos de origem animal muito elevado e temos ali aquela linha a tracejar dos 100% que seria o objetivo, ou seja, tudo deveria estar ali dentro daquela linha a tracejar dos 100%. E a verdade é que não está. Temos aqui um consumo muito desajustado. E depois, por outro lado, consumimos de forma desajustada e desperdiçamos muitos alimentos. E quando nós desperdiçamos alimentos, não é só pensar em todos os recursos naturais que foram usados para que aquele alimento se produzisse e que nós, na realidade, estamos a desperdiçar, ou seja, foram gastos em vão, mas também temos que pensar em tudo aquilo que é preciso fazer para gerir esse desperdício alimentar. Eu tenho aqui um estado à frente, que já vos vou falar, que tem a ver com quando nós gerimos o desperdício alimentar, há a emissão de um gás, que é o gás metano, e que realmente tem aqui também um forte impacto em termos de efeito de estufa e é o segundo gás mais emitido do mundo. Normalmente o metano é muito associado aos animais ruminantes, às vacas, não é? Portanto, que produzem naturalmente metano.
mas pouco se fala daquilo que é a emissão de metano por via da gestão do desperdício alimentar. E nós desperdiçamos muito. Por exemplo, em Portugal, e isto são dados muito recentes do INE, do Instituto Nacional de Estatística, que mostra que por ano cada português desperdiça mais de 180 kg de alimentos que poderiam ser consumidos e que foram diretamente para o lixo. Desta forma, como é que nós conseguimos colocar a sustentabilidade alimentar no prato do dia? Então, afinal de contas, como é que nós conseguimos ser mais sustentáveis? Ora bem, eu diria que tem muito a ver com o exemplo. Nós próprios, começar por cada um de nós dar o exemplo a quem está ao nosso lado. Olhar também para os exemplos de boas práticas que já existem no terreno e que realmente dão bons resultados em prol de uma maior sustentabilidade alimentar. Mas também através da educação, não é? E estamos aqui numa escola de educação e, portanto, é muito importante que cada um de nós se sinta envolvido neste tema e que tenha noção de que realmente é com a educação que vamos mudar comportamentos e, portanto, é nesse sentido que precisamos também de trabalhar. E depois a uniformização, até porque eu estou a falar de um tema que normalmente é muito propenso a radicalismos. Às vezes é o 8 ou 80, não é? Vamos cortar tudo, vamos eliminar tudo. E na realidade, às vezes, já há muitas informações muito radicais que circulam e que não são totalmente adequadas. E, portanto, também é importante esta uniformização de mensagens que se passam. Isso também se consegue muito à custa das sinergias entre vários profissionais de diferentes áreas e diferentes instituições que realmente possam ter aqui a mesma linguagem. Eu coloco só aqui este esquema só para recordar que realmente sustentabilidade não é só mesmo a questão do ambiente, que realmente é a que é mais falada e realmente é que ela tem mais métricas para se medir estas perspectivas, mas a verdade é que a sustentabilidade também inclui a dimensão económica e a dimensão social e também inclui aqui a componente da saúde e da nutrição, ou seja, uma alimentação que é dita como sendo sustentável é obrigatoriamente saudável. Isto faz parte daquilo que são os principais conceitos, as orientações também da FAO, sendo que uma alimentação saudável pode não ser sustentável. O que eu quero dizer com isto? Que uma alimentação saudável, que normalmente se preocupa apenas com aquilo que é o fornecimento de nutrientes através de um alimento, pode ter a sua função, o seu objetivo de realmente conduzir a um melhor estado de saúde, mas depois deixa pelo caminho fatores importantes de sustentabilidade, ou seja, como é que aquele alimento foi produzido, de onde é que ele veio, se desperdiçamos, se não desperdiçamos, enfim, um conjunto de indicações acessórias e que nos trazem aqui as métricas da sustentabilidade alimentar. Então, o objetivo será termos uma alimentação, isto mais uma vez recorrendo aqui àquele estudo que foi feito então pela Lancet, leva-nos a um objetivo alimentar para o mundo que é realmente que a nossa alimentação seja essencialmente à base de produtos de origem vegetal, e aqui estamos a falar dos produtos hortícolas, das frutas, das leguminosas, dos frutos oleaginosos, como sejam as nozes, amêndoas, avelãs, os cajus, e que realmente é preciso pensar nisto como enfim, a riqueza produtiva de cada país, ou seja, nós não temos todos que comer as mesmas coisas, não é? Cada país tem que olhar para aquilo que também são os seus fornecimentos e ajustar a este contexto. E depois, por outro lado, temos aqui um espaço menor, mas presente, de produtos de origem animal, como sejam as carnes, os peixes, os ovos, os laticínios, enfim, que estão também aqui presentes, mas realmente numa quantidade mais pequenina. Bem, olhando para isto, para a realidade portuguesa, não é muito diferente daquilo que é o nosso guia alimentar português, que é a roda da alimentação mediterrânea. Como vemos aqui, portanto, isto é um instrumento educativo, um instrumento pedagógico para nós e que realmente usamos e devemos usar no nosso dia-a-dia das nossas intervenções no terreno e que realmente está muito alinhado com aquilo que é, então, que são as orientações internacionais.
Espaço também para vos dizer que é muito importante, à luz disto, também falar do conceito da dieta mediterrânica. No próximo ano, a dieta mediterrânica faz até 10 anos que teve a sua distinção pela Unesco num conjunto de países onde Portugal, por exemplo, também se insere. E dizer-vos que realmente a dieta mediterrânica é um conceito muito alargado, e eu tirei isto de um trabalho no qual colaborei, que tem a ver com não só a componente alimentar, porque a dieta mediterrânica é um modelo realmente muito abrangente, em que tem a parte do padrão alimentar, aquilo que realmente se repete, a parte dos alimentos que consumimos, mas também a forma como os produzimos e, de facto, este conceito tem uma abordagem muito própria, porque estamos a falar de modelos de produção sustentável, ou seja, produção que é realmente mais poupadora de recursos naturais do nosso planeta. E depois, por outro lado, estamos a falar de um contexto muito importante que é a convivialidade. E aqui dizia só que, através da convivialidade, a forma como nos relacionamos e como conversamos, também é possível passar muitas mensagens, também é possível passar mensagens, sobretudo, às gerações seguintes e muitas vezes aprender com as gerações anteriores à nossa. E, portanto, nesse sentido, a convivialidade também é aqui muito importante para passar conceitos, nomeadamente o da sustentabilidade alimentar. E depois, um estilo de vida, aliás, a dieta mediterrânica é uma forma de viver. Outra forma de realmente olharmos para a sustentabilidade alimentar no nosso dia-a-dia é olharmos para os conceitos de economia circular aplicada à alimentação. Vemos que realmente os alimentos, tudo o que faz parte do alimento em si pode ter uma utilização integral ou uma segunda vida, ou seja, nada se desperdiça, tudo se aproveita, esse aqui é o conceito. E tentar pensar nos sistemas não de forma linear, mas sim em círculo. E depois deixava-vos aqui uma peça que depois podem consultar no site da Associação Portuguesa de Nutrição, que é realmente uma infografia que desenvolvemos para dar um conjunto de sugestões de como é que podemos ser mais sustentáveis no dia-a-dia, do ponto de vista alimentar. Porque normalmente quando falamos disto à população, as pessoas dizem isso é um conceito muito difícil, é muito complexo, não consigo ser mais sustentável. E é importante passarmos a mensagem de que não é assim, é fácil. Ou seja, no dia-a-dia, com pequenas ações, podermos fazer a diferença. E dizer-vos só que, sob o ponto de vista pedagógico, desenvolvemos isto à luz do conceito da literacia alimentar, ou seja, olhamos para aquilo que é o planeamento e a gestão alimentar do nosso dia-a-dia, olhar para a forma como planeamos as nossas refeições, construímos o nosso dia alimentar, como é que gerimos o nosso orçamento familiar em função disso. Depois, como é que nós selecionamos os alimentos em ponto de venda. E depois, como é que nós os preparamos na nossa casa, porque realmente podemos comprar os melhores ingredientes, mas depois chegar às nossas cozinhas e não fazer as melhores escolhas. Não é? Podemos escolher confecções culinárias que destroem, por exemplo, os nutrientes ou que acabam por aportar um valor nutricional desadequado. E depois, por fim, como é que consumimos estes alimentos? Portanto, depois podem consultar esta peça em pormenor, aconselho-vos a isso, é uma peça que se lê muito bem e depois podem também ter acesso a ela no nosso site e divulgar, se assim quiserem, para nós seria também um gosto. Portanto, dizer que realmente são aqui 25 sugestões, desde o momento em que planeamos as refeições até ao consumo, e coisas muito simples que então podemos fazer aqui no nosso dia alimentar. Então, de uma forma resumida, o que é que nós podemos fazer? Promover a literacia alimentar da população, é muito importante. Qualquer profissional que trabalha estas áreas pode fazê-lo. Costumo dizer que isto não é um trabalho exclusivo dos nutricionistas. É um trabalho para todos os profissionais da área da saúde, da área da alimentação. Para os professores, que também têm aqui um papel fundamental, né? São aqueles que realmente são normalmente os pilares na vida dos estudantes e, portanto, é fundamental que também tenham esta mensagem a passar. Depois é muito importante que promovamos a dieta mediterrânica, promover a economia circular e já agora intrincando aqui com o tema da Michelle, da questão do turismo, até porque estamos muito a crescer em termos de turismo também no nosso país, é muito importante olhar para o turismo e ver de que forma é que ele pode ser mais sustentável
de que forma é que ele pode realmente promover também a sustentabilidade alimentar, até porque nós hoje em dia olhamos para o turismo, quando pensamos na sustentabilidade, pensamos muito na quantidade de água que se gasta por via do turismo, na quantidade de resíduos que se gerem no contexto do turismo, e portanto nesse sentido também perceber como é que realmente podem ser aqui importantes, mas também perceber que o turismo pode ser muito importante como um veículo de culturas, como a Ministra Alvina já falou, como um veículo do património gastronómico, da história dos povos, portanto também é muito importante nesse sentido. E depois pensar que promover a promoção de hábitos mais sustentáveis de cada um de nós pode inspirar outros. E portanto isso pode fazer com que cada um de nós possa chegar a casa e ter escolhas mais verdes. Quase a terminar, dizer o seguinte: hoje em dia, quando olhamos para uma mensagem, quando olhamos para as mensagens de saúde, e por exemplo, fazendo aqui o exemplo simples da fruta, para que toda a gente perceba, nós estamos habituados a ouvir dizer que é importante comer 3 a 5 peças de fruta por dia. Pois dizer isto já não chega. Dizer só isto já não chega. Nós agora, quando falamos nestas mensagens, temos que complementar com muito mais. Dizer que coma 3 a 5 peças de fruta, de preferência provenientes de uma produção mais sustentável, de preferência sazonais, da época, de preferência produzidas na proximidade, tentar reduzir o desperdício alimentar, tentar fazer o uso integral da fruta. E isto dá trabalho, não é? A quem produz mensagens de saúde dá trabalho, mas tem que ser. Porque senão não vamos fazer a diferença. Porque cada pessoa, quando chega ao ponto de venda, para começar tem que ir com tempo, que às vezes uma coisa que nós dizemos, nunca temos tempo para nada, não é? Mas temos que ir com tempo para pensar em todas estas mensagens. Por outro lado, quando olhamos para uma confecção culinária, normalmente dizemos, faça confecções culinárias saudáveis, não é? E o que é isto? Saudáveis, sob o ponto de vista nutricional, mas que tenham produtos da época, que já agora sejam receitas de base aquosa, que é aquilo que nós dizemos que é culinária tipicamente mediterrânea, que é aquela que protege mais os nutrientes da confecção culinária, que sejam feitas refeições com a família e para a família, ou seja, que a família também esteja envolvida neste processo produtivo de confecção culinária. E agora aqui um prato transmontano, não é? Que também é mediterrâneo, a nossa feijoada. Mas dizer que também é importante, com tudo isto, manter as tradições, transmitir estas informações às gerações mais jovens e incluir estes pratos nos roteiros gastronómicos, porque é isto que faz realmente a diferença. Terminava com o seguinte: este conceito da sustentabilidade alimentar realmente pode parecer complexo, mas é um tema que é de todos. É de todos e para todos. Todos estamos envolvidos neste processo e todos temos que fazer a diferença, porque senão, de facto, não vamos ter bons resultados para a frente. Deixava aqui referência só a um programa de sustentabilidade alimentar que a Associação Portuguesa de Nutrição tem no terreno. Em concreto, tem um projeto ligado a estes temas, direcionado para as escolas secundárias, preparado para ser implementado por professores e, portanto, sugeria a sua pesquisa e todos os materiais que depois neste site encontrarão. Muito obrigada. Muito obrigado, Inês, por esta excelente apresentação em termos de saúde e sustentabilidade. Passava de imediato a palavra para a Isabel, que nos fala agora de uma abordagem ambiental, soluções em termos daquilo que é crise de energia, como é que podemos, enfim, pensar no futuro e partilhar esta preocupação, inclusive, com países do mundo lusófono. Por favor, Isabel. Obrigada, antes de mais uma vez, ao ITV pelo convite de estar aqui e também parabenizar a direção pela visão da organização do Lusoconf e também terem criado este hub lusófono aqui neste cantinho de Portugal, que realmente é muito interessante e com certeza muitas lições poderiam ser retiradas da convivência que aqui existe. E é um prazer estar aqui hoje. E obrigado também um bocadinho pela insistência de estar aqui, porque logisticamente não foi a coisa mais fácil, mas estou muito contente por ter feito. Falar deste tema, para mim, não sei se é mais fácil ou mais difícil, porque quando o título diz transição energética, e é aquilo que eu trabalho no dia-a-dia, e principalmente nos países lusófonos.
total é nos países lusófonos, mais focado nos países africanos, em língua portuguesa, mas eu todos os... É comum ter um dia em que falo com alguém da Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique e Angola no mesmo dia. Pronto, se calhar não os 5 no mesmo dia, mas pelo menos 2 países por dia é o meu dia-a-dia e, portanto, acompanho muito quais são as questões energéticas destes países. Mas vamos focar na parte da transição energética. Eu espero não ser demasiado técnica, uma vez que é a minha área de trabalho, mas também não trouxe assim, dados tão gerais, porque achei que cá seria mais interessante falarmos da realidade no terreno. Mas antes de entrar na realidade do terreno, do contexto do Estado, queria falar um bocadinho a nível internacional o que é isto da transição energética. E a verdade, pelo menos na minha opinião, é como a expressão que está na moda, muita gente a utiliza, mas o seu significado não é único e, portanto, está sujeito a várias interpretações. Para mim, a transição energética devia ser uma mudança de paradigma da forma como se gera a energia. Eu digo gere e não usa, porque a energia tem a ver com a produção e também com a sua utilização. E que deveria ser de forma mais sustentável, com menor impacto no ambiente e no clima, e isso deveria remeter obrigatoriamente para as energias renováveis e para a eficiência energética. Mas a verdade é que não é isso que tem acontecido e é um exemplo do que estamos agora a viver, a crise energética face à guerra da Ucrânia, em que se perdeu a oportunidade para uma verdadeira transição energética. E o que nós vimos é que, se calhar, dá mais jeito, não só aos decisores políticos, mas principalmente a quem gera grandes empresas e a quem está habituado a ter muitos lucros desta área da energia, dá muito mais jeito remeter a transição energética para um conceito de descarbonização ou de eletrificação, mas que não inclua uma mudança radical de comportamentos. Portanto, para algumas pessoas uma transição energética é ok, vamos continuar todos a andar de carro, mas em vez de termos um carro de combustão, um motor de combustão, passamos a ter um carro elétrico e está tudo bem, somos super sustentáveis. Se calhar devíamos rever se faz sentido. Vivemos num mundo e numa sociedade em que toda a gente tem um carro individual. E depois também, ok, vamos continuar a produzir eletricidade aos mesmos níveis e aumentar os consumos, e se calhar, em vez de usarmos tanto carvão, passamos a usar mais gás e nuclear. E, portanto, isso tem-se visto, mesmo na União Europeia, que é um continente, um bloco com muita força e que tem a liderança destas questões. Agora, com o Green New Deal, incluiu como verdes tecnologias que eu não considero verdes, ainda agora teve graça, nós estamos a organizar um evento em Moçambique, e em parceria com a Associação Industrial de Moçambique, e que me dizia o Presidente, eu vou amanhã à inauguração de uma instalação renovável na Limac. E eu dizia, é renovável, é solar? Não, é com gás. Ok, pronto, para algumas pessoas o gás, e eu acho que esta retórica generaliza-se. Hoje em dia, gás é renovável. E eu gostava, não é que seja contra o gás, mas não é renovável. Pronto, e era um bocadinho isso. Também acho interessante uma transição que está a haver para a eletrificação, porque a eletricidade é um veículo, atenção, é um veículo energético que permite maior utilização de energias renováveis, mas não é só por si a solução, também o hidrogênio. Mas é como dizia, é muito, e eu faço aqui o paralelismo com a área da saúde, tem muito a ver com os comportamentos. Claro que este é um setor que é muito industrial, digamos, portanto, nós não podemos produzir a nossa própria energia, mas esse ainda tem um peso muito baixo no mix total de produção, mas ainda assim, quanto mais nós mudarmos os nossos comportamentos, também podemos depois incentivar os políticos e as empresas a mudarem os seus. Agora, entrando no contexto dos países africanos de língua portuguesa. Nestes países, eu gosto de falar sobre isso porque acho que quando falo aqui, a maior parte das vezes eu não falo aqui, não é? Falo desses países e, portanto, não é necessário fazer este contexto. Mas nós não temos bem noção, porque todos nós aqui estamos habituados a ter acesso à energia. Isso não é um ponto. É mais renovável, é menos renovável, mais ou menos sustentável, mas todos temos. E queria lembrar que essa não é a realidade. Portanto, só 35% da população na Guiné-Bissau tem acesso à energia, só 43%, menos de metade,
da população angolana e moçambicana é que tem acesso à energia, em São Tomé 83% e Cabo Verde 92%. Portanto, em nenhum destes países toda a população tem acesso. Isto equivale a milhões de cidadãos dos PALOPs que não têm acesso à energia no seu dia-a-dia. E, portanto, eu diria que nestes países o primeiro ponto da transição energética é garantir o acesso à energia. E, portanto, muitos países, as Nações Unidas definiram nas metas do desenvolvimento sustentável o acesso universal à energia até 2030 e, muito sinceramente, do acompanhamento que tenho, não tenho a certeza se todos os países conseguirão chegar a essa meta. E gostava também de relembrar que a energia é um vetor essencial para o desenvolvimento e é indispensável para promover várias ações transversais, como a saúde, por exemplo, como é que fazemos partos noturnos, como é que conservamos vacinas sem eletricidade. É uma questão que para nós é óbvia, quer dizer, quando nós falamos do Serviço Nacional de Saúde aqui, não estamos a falar, olha, não temos eletricidade e as vacinas estragam-se. Quer dizer, é que nestes países é outro nível da discussão. A educação também, não tendo acesso à energia, não é possível ter meios informáticos, não é possível dar aulas de alfabetização, por exemplo, a adultos à noite. Por exemplo, também a questão da indústria. Há muitas empresas que as falhas no acesso à energia, mesmo que se tenha acesso à rede elétrica falha muito e uma indústria não pode ter costos de energia, pode estragar o equipamento todo, tem que recorrer a geradores. Mais uma vez, gasóleo não é tão sustentável. Ou nem sequer é permitido haver a indústria pesada nestes países por causa da qualidade do acesso à energia. A agricultura. Como é que nós vamos regar as nossas culturas, especialmente no contexto agora de alterações climáticas e muita seca, se não temos... Ou seja, nós agora promovemos um projeto muito interessante que vos convido a consultar no nosso site, que era um programa de energia sustentável para mulheres, e a maior parte dos projetos são, por exemplo, para poderem regar os seus terrenos agrícolas, porque são senhoras que têm todos os dias, há um buraco, um furo, têm que puxar a água, depois têm que regar com um balde. Eu vi uma senhora na Guiné-Bissau com um terreno do tamanho desta sala, que não é nada grande. Imaginem ter que regar, tirar balde a balde e regar o tempo que a senhora não gasta a fazer isso. E como, por exemplo, uma bomba solar faz isto não só para bombear a água do sol, como depois colocá-la no terreno. Depois também o comércio, os serviços, só ter eletricidade. Por exemplo, sabem que as energias renováveis, assim, isto começou até mais na Ásia, no Bangladesh, foi um aumento de um negócio, digamos, que era as phone ladies. Sabem o que era? Eram senhoras que tinham painéis solares e carregavam os telemóveis de toda a gente. Se a pessoa não tem acesso à energia, como é que carrega o telemóvel? Como é que tem comunicação? O senhor só tinha isto, tinha um painel solar e vendia horas de carregamento de telemóvel. Portanto, vemos, no outro dia recebi um documento e dizia número de cortes de cabelo, era um indicador. O quê? Há um senhor, a única coisa que faz é carregar máquinas de barbear e corta os cabelos aos senhores daquela terra. Portanto, são uns negócios. Eu acho que a falta de acesso à energia limita todo o desenvolvimento. E eu acho que muitas vezes aqui na Europa nós não temos noção e falamos da crise energética, não é bem a mesma coisa. A crise energética aqui e a crise energética nos PALOP. E, portanto, aqui as renováveis têm uma grande diferença. Podem fazer uma grande diferença. Não só na retórica que nós já conhecemos, porque reduzem o impacto ambiental, porque promovem a utilização de recursos endógenos, mas também porque são a forma mais rápida e mais barata, se olharmos uma análise mais a longo prazo, a médio prazo, de fornecer eletricidade a estas populações, nomeadamente em contextos rurais. E, portanto, claro que sim, também são importantes as grandes renováveis, como nós estamos habituados. Quer dizer, eu não sei, mas quando pensamos aqui em renováveis, eu acho que a imagem que é a cabeça de toda a gente são os grandes parques eólicos, os grandes parques solares, e que são importantes no contexto africano, não digo que não, mas mais ainda, e nesta ótica de fornecer acesso à energia que ainda não tem, nos contextos rurais, os pequenos, nós chamamos as soluções fora da rede e projetos de pequena dimensão. Por exemplo, sistemas solares caseiros, que é um painel que nós pomos no telhado e que depois permite ter várias lâmpadas e até cabos USB para carregar pequenos eletrodomésticos, e que são agora vendidos, por exemplo, em Moçambique, temos conhecimento que há 7 empresas e foram vendidas 200 mil unidades, mas, por exemplo, nos outros países este mercado ainda não arrancou.
ou então mini-redes, tal como o nome indica, no fundo é uma mini-rede. Tem uma pequena central e que depois distribui através de uma cabos, né, da rede elétrica, às casas daquela comunidade e aos serviços públicos, como as escolas, os hospitais, os serviços administrativos. Além disso, a produção descentralizada também tem um papel importante porque permite empoderar os cidadãos ao serem os produtores de sua própria energia e gerirem a sua própria energia, e injetarem na rede, que é o conceito da microgeração, que ainda só existe em Cabo Verde, porque isto também é necessário legislação que enquadre, mas que é uma dinâmica muito interessante, mas também na parte industrial. Portanto, nós mesmo, estou a dar mais o caso de Moçambique, porque é dos países que está mais avançado nesta área, não tendo níveis de acesso tão grandes como, por exemplo, o Cabo Verde, mas já existe uma mina de grafite que vai ser completamente fornecida através de energias renováveis, claro, com baterias, porque à noite não temos sol, mas outra com uma fábrica de cabos, portanto já existem muitas soluções e é isso que temos vindo a tentar promover. O tempo já corre e eu vou saltar aqui uma parte e dizia, se calhar, dar sugestões do que é que realmente falta para que as energias renováveis sejam uma realidade e sejam mais desenvolvidas nestes países. Em primeiro lugar, o enquadramento regulatório, é preciso haver políticas, estratégias claras, com metas bem definidas e uma monitorização das metas. Michel aqui dizia, um dos problemas do Brasil é ter acesso a dados, nós temos o mesmo problema. Eu lembro-me agora que publicámos um relatório para Angola com o apoio do Ministério e tínhamos, mesmo dentro do Ministério, portanto, dados oficiais e dávamos dados diferentes da taxa de eletrificação de empresas públicas, portanto, nem sequer está harmonizado a esse nível. Mas, por exemplo, havendo uma meta, portanto, Moçambique tem a meta 100% de acesso até 2030. Vai ser muito difícil, estamos em 43, como disse. Mas o Presidente Nyusi não para de dizer essa meta. Eu acho que isso obriga toda a gente a trabalhar no mesmo sentido. E há outros países onde talvez existam as metas, mas elas não são um compromisso tão forte e portanto, mais dificilmente serão alcançadas. Depois, uma legislação favorável que dê prioridade às renováveis e ao investimento privado, porque ainda existe muita lógica. O acesso à energia é um serviço público, sem dúvida, mas não implica que tenha que ser o Estado a fornecer esse acesso. Pode concessionar o domínio público, não é? Os recursos, e serem os privados a fazer. O que é que acontece? Estamos a falar, mais de metade da população, determinados países não têm acesso, o investimento é enorme e o Estado não tem sozinho, com as verbas do Orçamento do Estado, capacidade para fazer face a tudo isso, portanto pode concessionar e os privados apoiam. Mas esta visão ainda está, este mindset ainda está a mudar. Portanto, também a parte do financiamento é muito importante e acabar aqui referir a parte da subsidiação. Portanto, os Estados, porque querem que, obviamente, toda a população tenha acesso à energia e porque são populações com rendimentos mais baixos, subsidiam os preços. Subsidiam os preços sempre à base de a compra do combustível e tudo mais. O que é que acontece? Quando vem uma renovável, que é uma autoprodução, não tem esses subsídios e então não parece ser competitiva. Há pouco disse que ela é a solução mais barata. E sim é. A questão é que nós não comparamos os preços da mesma forma e não parece que são mais caros. Tem no caso da empresa, da Prodel, da empresa de produção de Angola, que diz: eu não quero produção renovável porque me é mais caro. Porquê? Porque eles compram a outra produção cheia de subsídios do Estado. E quando chega a eles as contas, dizem: esta é mais barata, a produção não renovável, eu quero esta. Mas só é mais barata porque o Estado mete lá dinheiro. E portanto temos que rever estas políticas de subsidiação e pôr os subsídios onde na produção mais sustentável, que é a renovável. Depois também é necessário sensibilizar os consumidores das soluções técnicas que são disponíveis, não só ao nível da população, mas também das empresas. E muito forte, e deixei esta para o fim, que também está ligado aqui na instituição em que estamos, é formação. É essencial haver formação, ver técnicos qualificados para implementar esta transição, esta mudança de paradigma. Portanto, é necessário, em primeiro lugar, eu diria até, reforçar o staff dos ministérios. Nós trabalhamos diretamente com os ministérios e não há ninguém. Temos direções nacionais de energias renováveis com 2 pessoas. Como é que é possível fazer esta mudança que é necessária? São 2 pessoas no Ministério. É muito difícil. Agora, fiz um pedido à diretora de energias renováveis da EDM, em que ela diz: eu só vou conseguir responder no início de novembro. Eu tenho tanto trabalho e, portanto, precisamos de
reforçar esse staff. Por exemplo, em São Tomé agora, eles estão a tentar contratar pessoas e não há técnicos. Ou seja, há orçamento para contratar mais 2 pessoas e não tem ninguém com qualificações suficientes. Portanto, acho que é muito importante também nas empresas, muito em particular instaladores e manutenção. Porquê? Quando a instalação é mal feita de painéis solares ou a qualidade dos produtos não é boa, eles passados uns meses ou uns anos deixam de funcionar e as pessoas ficam com a ideia, não, as energias renováveis não são boas, porque isto estraga-se passado pouco tempo. Porque e depois fica a imagem errada, o produto é que foi mal instalado ou não tinha qualidade suficiente. E, portanto, é muito importante garantir a sustentabilidade ao longo do tempo para não prejudicar a imagem que as pessoas têm. Depois também serviços de consultoria, é preciso engenharia, de advogados, a parte de estudos de impacto ambiental, portanto não é só energia, é todos os serviços que estão à volta. E como dizia, a certificação. Portanto, é muito relevante e curiosamente em São Tomé as pessoas com quem trabalhamos, todas elas, ou muitas delas, passaram aqui pelo IPB. E, portanto, mais uma vez deixar esses parabéns. Pronto, assim inicialmente era isso que tinha previsto, mas tenho todo o gosto em responder a perguntas e dar mais informação do que é que se passa a este nível energético no escola. Obrigada. Obrigado, Isabel, pela excelente radiografia da realidade, nomeadamente tanto dos PALOPs. Portanto, abriremos depois discussão, tanto a posteriori, mas antes passaria a palavra ao professor Manuel Rocha Armada para fazer a sua exposição. Antes de mais, pessoal, o Sr. Presidente da Mesa, agradecer o convite que me foi feito. Foi com muita dificuldade que estou aqui, talvez hoje uma empresa familiar. Estava quase para não vir, mas depois não me convenceram a vir. Dizer e cumprimentar a audiência, e para todos os colegas dos chamados PALOP. Mas antes de mais, antes de iniciar, eu gostava de dizer o seguinte: eu tenho aqui uma quantidade de coisas que não sei se conseguirei ler ou ver. Não. Se eu demorar alguns segundos entre uma coisa e outra, não se admite, não. Por isso peço generosamente que me conceda mais um minuto ou 2, por causa desta busca e desta preparação. Antes de mais, eu vou ver aqui o meu cronómetro. Antes de mais, eu queria dizer 2 ou 3 coisas. Que isto é muito importante. Eu estou aqui e não pertenço a qualquer partido político. Nunca pertenci. Tudo o que eu disser não tem nada a ver com cores, com partidos, com raças, com religiões, com nada. É a minha opinião. Depois também dizer que não sou bruxo, nem vidente e não tenho uma varinha mágica, mas obviamente que tenho as minhas convicções e das quais não vou prescindir. Algumas que estarão em desacordo, ótimo. Outras, provavelmente, eu tentarei convencer-vos que estejam de acordo, mas eu também não tenho isso. Não tenho isso. Qual é a estrutura que eu escolhi? Vinha a pensar ontem, quando me foram buscar, vinha a pensar onde é que eu vou. Eu sou de economia e finanças, portanto, não sou dessas áreas, mas vou tocar nela. Como é que eu vou fazer esta intervenção sobre esta mudança paradigmática da economia dita tradicional para a economia circular e até tem a ver com a economia informal. Eu há cerca de 3 anos fui convidado pelo governo de Angola, na altura do Parlamento, estava o Presidente do Parlamento, o Ministro, para uma palestra sobre a economia informal. Isto tem muito a ver também com a economia informal e com a educação. Já lá vamos. Mas dizer que toda a gente sabe o que é isso da economia circular,
não se vai falar disso, extrai, produz, ilumina, Deus, polui, não quer saber. O que é que nós podemos fazer para alterar isto? Alguns vetores. Não vou explorar tudo, muito nem tenho competência para tal, mas vou lançar aqui algumas ideias que não podem, por questões de tempo, ser aprofundadas, mas ficam estes vetores que podem ser motivar perguntas da audiência. E a minha estratégia é esta. Eu não posso pensar o futuro sem pensar o passado, o presente, o passado recente. Eu irei tentar demonstrar isso. É praticamente impossível. Eu vou tentar demonstrar que, sem fazer uma pequena passagem pelo que está a acontecer, o que já aconteceu, o que está a acontecer, eu não sei se no curto, médio, longo prazo, as belas ideias que eu tenho para promover a economia circular podem ser implementadas. E sem essa caracterização é muito complicado. Mas também há essa caracterização que tem o seu lado mau, tem também vetores de esperança. E olha, eu vim a pensar que nós já atravessamos por várias crises. Já atravessamos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, já atravessamos a gripe espanhola, a humanidade já atravessou por isso tudo. E não foi a crise que impediu criar. Não foi a crise. O problema é que agora apareceram outras. É a pandemia, apareceu a pandemia, nós sabemos ainda, não é? E agora esta coisa da guerra da Ucrânia e por aí fora, que está, pelos vistos, a influenciar e a obrigar como que uma reorganização das economias e da globalização, vista de outra maneira. E estes condicionalismos têm que ser considerados para que eu consiga vislumbrar aquilo que eu posso fazer de imediato e aquilo que me é impossível fazer, a não ser no médio e longo prazo. E é preciso ter muita fé. Ora, essas economias, no mês passado, foram economias, exceto a guerra, porque a guerra teve uma grande vantagem nessa altura, a economia passada, é que a guerra destruiu, vejam bem que isto tem a ver com a economia circular. A guerra destruiu tudo, edifícios, tudo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, destruiu. Mas a reconstrução, sem pensar em mudança de paradigma, manter o status quo da economia, absorve emprego, reabsorve o emprego e as pessoas começam a construir edifícios não sustentáveis. Portanto, é business as usual. Portanto, eles não alteraram o paradigma, foram reabsorvendo emprego. O problema é que agora nós não podemos pensar dessa forma, porque senão a economia circular, adeus. O business as usual, sem ter em conta alguns vetores que nos levam para a economia circular, não são possíveis, ou não deverão ser possíveis. Portanto, às vezes as crises têm estas coisas boas, e essa palavra chinesa do significado de crise cria inovação, leva-nos à inovação. Portanto, e à resiliência, a inovação, de criar novas coisas. A crise pode ser uma oportunidade, mas traz limitações para, pelo menos, o médio e o curto prazo. Traz algumas limitações. Dizer também que esta crise que estamos a passar, e na saúde foi óbvio,
leva também a uma aceleração da investigação e da inovação. Pensa-se nas vacinas, pensa-se. As crises podem ser bem aproveitadas. Podem ser, claramente, podem ser. Depois levou-nos a pensar, e as Nações Unidas e outros organismos chamaram muita atenção para isso, de que há alterações climáticas. Isto é uma coisa inacreditável. Não é? Muitas destas crises não têm origem como alguns povos ou países pensam no divino, no castigo divino, tem origem nem na natureza, tem origem em nós mesmos, como pessoas. Nós mesmos. Muito das soluções não é o divino que vai resolver, não é a própria natureza, nós é que somos os culpados de essa existência. Portanto, está nas pessoas. E é por estar nas pessoas que um dos vetores em que eu mais acredito é na educação. E a educação e a formação é talvez aquilo que nós podemos fazer no curto prazo. Porque daqui a dias vou estar em Moçambique. Aliás, eu conheço a África há 40 e tal anos. Conheço a África, toda a África, praticamente. Aquela que é para lobby que não é. Já lá trabalho, já lá dou curso para empresário. Vou agora para Moçambique, se a saúde familiar permitir, falar em incubadoras, em empreendedorismo, em literacia. Porque, na verdade, nesta palestra que vem em Angola, queriam reduzir a economia informal. Ela está na rua. Queriam reduzir o eliminar. E eu disse ao Sr. Presidente da Assembleia de Angola, Sr. Presidente, como é que é possível? Eliminem Luanda, mas se vai eliminar a economia informal no interior, então isto para dizer que o processo não pode ser imediato e igual para todos. E até nem é igual para todos os países. E dentro do mesmo país não é igual de região para região. Eu conheço bem o norte de Moçambique, dei muitas aulas por lá por cima, e conheço Maputo muito bem, eu criei vários mestrados, e sei quão diferentes são os comportamentos de uns e de outros. E até em termos de natureza, a diferença enorme que há dentro do país. Portanto, provavelmente não é conveniente que as medidas que foram tomadas para o país A sejam repetidas para o país B. E dentro do país A pode ser de regiões para regiões. E dentro do país A, além de regiões para regiões, de setor para setor da economia. Portanto, isto não é uma coisa fácil. Mas não é para deixar de ter. Chamemos o divino aqui. Deixar de ter fé. Chamemos o divino. Portanto, há aqui coisas que são de natureza humana e, portanto, podemos fazer qualquer coisa. É claro que isto tem que ser visto de uma forma multidisciplinar. Eu vou falar um bocadinho mais daqui a pouco sobre a economia e as finanças, mas isto tem a ver com as biotecnologias, as nanotecnologias, tem a ver com a mecânica, a produção de materiais, tem a ver com o direito, tem a ver com a nutrição, tem a ver com a medicina e a saúde, tem a ver com a informática, porque esta economia, como dizia o António Cunha, o meu antigo reitor do Estado de Minho, meu ex-aluno, aliás, eu era o presidente da CCRM, é com quem eu almoço e discuto essas coisas da inteligência artificial, do digital. Nós vamos caminhar para uma economia chamada low-touch economy, uma economia de baixo contacto. Porquê? Porque agora o próprio design das empresas, a engenharia civil, olha a engenharia civil, o próprio design das casas, construídas por blocos, podem ser postos,
já a pensar no aproveitamento solar, já a pensar, a engenharia tem aqui claramente soluções para essas coisas. Provavelmente muito, o ensino, provavelmente muito que se fazia nas empresas, hoje é feito a partir de casa. E esta low-touch economy pode ser feita em vários países, incluindo Paus. Ou, a partir daqui ou de outro sítio, esses países beneficiarem. Portanto, esse low-touch economy abre aqui economias, abre aqui portas para que se possa fazer muito com menos dinheiro e com eficácia. Educando, formando, sem ser necessário educar. Portanto, essa low-touch economy está aí para ficar. Está aí para ficar. E é uma porta claramente aberta para aquilo que eu acredito que seja o que há que fazer no curto prazo. É o papel dos politécnicos, é o papel das universidades educar, formar, educar formadores. O que vou fazer agora no seguinte, lá em cima, como criar incubadores, como criar formadores que depois vão formar os ex-alunos. Esses ex-alunos vão ser aqueles que vão ser empresários, vão ser investidores, e eles já vão com mindset deles preparado para a economia circular. A educação é algo execuível no curto prazo. É algo execuível no curto prazo, de várias formas, presencial, à distância, e temos a tecnologia para isso. Temos, em alguns sítios, dos PALOPs, haverá alguma dificuldade, mas aqui, como já se falou, nas políticas públicas, nos governos, tem essa responsabilidade de criar estas infraestruturas para potenciar toda esta panóplia que deve ser vista em contexto de portfólio. Agora, põe-se também uma outra questão, que é esta. É que estas crises, isto aqui é mais limitado. Este aqui é a economia e finanças. Ou as autoridades dos bancos mundiais e dos bancos XYZ se convencem que é preciso financiar este tipo de países para ajudar em todas estas dimensões, ou então, por mais belas que sejam as nossas ideias, serem execuíveis, está perto do zero. Está perto do zero. Por melhores ideias que tenhamos, por melhores estratégias, por melhores políticas públicas, se não houver financiamento e ajuda, não é possível. A Índia, por exemplo, eu estudei bem o caso da Índia, eu sou professor também, tem um sistema bancário, nos balanços dos bancos, é obrigatório aparecer lá uma rubrica que é exclusivamente para financiamento da economia dita social, da economia social. A obrigatoriedade dos bancos de terem uma parcela de empréstimo a preços, juros muito acessíveis e com isso a reduzir até a economia informal. E consciencializar as pessoas para a necessidade de uma mudança de paradigma. Tudo isto é um conjunto de medidas que pode ser execuível num prazo relativamente curto. Isso tem de acontecer. Porque se não houver financiamento, podemos ter as melhores ideias. Não é possível. E o que se avecina aí das dificuldades que o mundo todo, não só a Europa, o mundo todo atravessa. Isto não vai ser tarefa fácil.
Daí que eu insisto que a educação é talvez o primeiro passo e o mais importante passo para que consciencializemos as pessoas, mostremos o que se passa, eles deem informação e os governos contribuam com a família, com pequenos montantes que vão ajudando essas pessoas que estão nesses países mais pobres, vão ajudando lentamente a mudar o paradigma ou parcialmente o paradigma. Mas não esqueçamos isto. É uma ilusão pensar que aquelas empresas que até poluem um pouco, aquelas empresas que não podem deixar de poluir alguma coisa, de utilizar determinado tipo de energia, nós não os podemos eliminar. Porque se as eliminarmos radicalmente, criamos problemas de desemprego e problemas sociais e problemas até de outro nível, que é pior a emenda que o cimento. Portanto, isto tem que ser feito progressivamente, o mais rapidamente possível em determinados setores e outros. Business as usual. Por enquanto. Portanto, isto é um pouco assimétrico. Isto é um pouco assimétrico. Claramente eu vejo isto. Se há coisas que eu tenho dúvidas, mas há outras que não tenho mesmo. Poderão discordar de mim, mas é mesmo isso. Depois, já estou quase no digital, já falei nestas coisas todas, no ambiental. Há aqui uma esperança também, há uma outra esperança. E eu olho aqui para a plateia e vejo essa esperança. É de que esta juventude já foi educada como nós, mais velhos, não fomos. Já foi educada para a sustentabilidade. Já foi educada para problemas ambientais. No ensino secundário. E mais, e se o digital está aqui para ficar e para facilitar, eles, mais do que nós, manejam isto, há uma esperança em vocês, muito mais, e é aquilo que me anima a acreditar que a humanidade caminha porque esta juventude já não teve aquela formação, já teve outra formação, já teve outras formas de olhar o mundo, é mais sensível aos problemas do clima, é muito sensível ao problema do digital. Vejam que são aquilo que eu falei. Portanto, se há crises, se há isto, se há aquilo, há pelo menos uma coisa, que é a esperança nesta juventude, em que, apesar das dificuldades que os mais velhos estão a levantar, vocês provavelmente serão aqueles que mais rapidamente do que nós, nossa geração, poderão pôr a economia circular em funcionamento. Muito obrigado a todos. Agradecer a excelente apresentação do professor Abraão Rocha Armada e o sinal de esperança que deixou. E agora, de facto, nós já começamos muito atrasados e estaríamos aqui todo o dia agora a discutir. Infelizmente, pelo programa, se calhar vamos entrar um bocadinho no intervalo para dar oportunidade. Eu mesmo vou dedicar algumas das questões que tinha aqui em prol do auditório, mas antes queria alertar também para a arte que temos aqui na mesa e a outra forma de comunicação que passa aqui, como vocês veem, aquela balança que é o planeta Terra e se calhar o investimento na sustentabilidade que será fundamental para reverter todo este processo que estamos a ter. Todos estes são resíduos, tanto industriais, poderiam ser, cada um de vós, colocar aqui uma mensagem, tipo message in the bottle, ok? Portanto, peço-vos uma salva de palmas para a colega Jacinta Costa, portanto, o pessoal da cada um de nós, à nossa maneira, passarmos, portanto, este conceito da sustentabilidade. Então, assim sendo, eu pedia
Nós vamos tentar, portanto, ir até às 11h10, 11h15, passar para a plateia, poder colocar algumas questões, as pessoas que se identifiquem e sejam muito sucintas. 1 minuto para colocar uma questão aos nossos convidados. Está bem? Para termos oportunidade de cobrir mais perguntas e termos mais respostas. E a mesma coisa para os convidados também as respostas serem muito mais precisas. Então, assim sendo, abrimos um período de debate, por favor. Eu pedia aos colegas, alguém quer fazer alguma questão? Senão, então vou começar eu. E a primeira questão seria, bom, já percebemos, o sinal de esperança ficou, mas perante a pandemia, as alterações climáticas, todo este cenário da guerra, vamos ganhar este desafio da crise energética? A descarbonização da economia acontecerá até 2050? É uma questão. Outra questão vinha ontem nas notícias, a pobreza energética no Grande Porto e na Grande Lisboa. Enfim, como se aquele clima fosse comparável, por exemplo, ao nosso, e das pessoas provavelmente irem passar mais frio, se calhar temos menos dinheiro, menos saúde, menos qualidade portanto, no nosso lar, também para a Helena poder focar este aspecto, se a alimentação, se calhar se reduzirmos, se comermos menos bife e comermos mais verdura, estamos a andar no caminho certo. Não podemos fazer isso com dor. A grande questão é, esta estratégia, esta crise é uma oportunidade para nós continuarmos, os nossos decisores políticos, a encontrar estratégias para continuar a consumir o mesmo, ou será uma porta para reduzirmos, sermos mais eficientes e também nós, individualmente, mudarmos o chip, que é mesmo o conceito, para um mundo mais sustentável. Ficaria esta questão aqui claramente aqui para a Michelle. No Brasil vimos o desmantelamento que tem acontecido ultimamente ao nível do Amazonas e como é que nós, é o pulmão do planeta, mas este é o exemplo paradigmático, mas estamos sistematicamente a exaurir os nossos recursos. Será que os nossos políticos vão no sentido da proteção da biodiversidade? E pedia-vos uma opinião acerca deste conceito. Como agradeço a oportunidade de falar primeiro. E se calhar pegando aqui nas palavras do professor, eu acho que o que eu sinto, eu tenho muita esperança, também muita frustração. Como dizia, acho que esta crise energética não estamos a aproveitar ainda a oportunidade que ela gera, mas vejo isso, ou seja, a minha frustração é nas gerações atuais que estão no poder, nós já não conseguimos transformar mentalidades. Um pequeno detalhe, não sei se vocês seguem as questões em Lisboa das ciclovias, eu não tenho carro, ando sempre de bicicleta. Aquilo é uma questão política e veio o Nova Clube de Portugal e precisamos de lugares de estacionamento e a coisa não sai dali porque todos pensam da mesma maneira e quer dizer, darem-nos 5 centímetros para uma ciclovia na Rua da Liberdade, que é o que eu faço todos os dias, em que tem pessoas a atravessar o autocarro. Não é assim que nós vamos lá, tem que ser uma mudança de paradigma e concordo, tem que ser uma nova geração. As gerações atuais, algumas pessoas sim, mas a maior parte não consegue sair da caixa, não consegue pensar de maneira diferente. E portanto é isso, acho que as novas gerações, e se calhar eu lanço-vos o repto, se calhar, será que eu lembro da minha altura, e mais ainda, todos nós queríamos ter um carro aos 18 anos. Será que vocês querem, já têm todos mais de 18 anos, mas será que é esse o objetivo que todos devemos ter na vida? Será que todos queremos ter uma casa própria? Ou se calhar, tendo uma casa, própria ou não, que tenha painéis solares, que seja sustentável, que me permita viver sem ser em pobreza energética. E também o poder das novas gerações. Por exemplo, eu sou uma fã da Greta, a menina sueca, que mudou também muitas mentalidades e, portanto, o poder está nas vossas mãos, não só como cidadãos, mas depois dos cargos que vocês terão no futuro. Mudem a mentalidade, mudem a forma de pensar. Outra coisa também, outra esperança que me dá, e agora falando no contexto filosófico, mais uma vez nos países africanos, é o que se chama o leapfrog, que é saltar etapas. Não temos que fazer exatamente igual as soluções que foram feitas eventualmente na Europa. E, por exemplo,
nestes países em termos alimentares. Agora estive em São Tomé e é incrível, eles estavam a dizer a árvore e diziam usamos a casca para isto, as folhas para isto, os frutos para aquilo. E no fundo são até saberes mais ancestrais que nós perdemos e que devíamos retomar. E só terminava a dizer, vamos ultrapassar a crise energética ou a crise climática, se calhar é assim, ou vamos ou morremos todos, porque aqui não há solução nenhuma. A questão é se quão mais rápido o fizermos, melhor qualidade de vida podemos prolongar, mas aqui o planeta não espera por nós e eu acho que é um bocadinho termos essa noção. É uma obrigação mesmo, não é uma escolha. E quanto mais rápido e de melhor forma fizermos, melhor. Muito bem, então, eu se calhar até respondia, pegando aqui algumas coisas, todos os anos há uma, por desta questão da terra não espera, todos os anos há uma estimativa que se faz, que é do dia da sobrecarga da terra, e que realmente mostra que todos os anos, mais ou menos a meio do ano, ou a partir de metade do ano para a frente, já estamos em estimativa a gastar os recursos energéticos do ano seguinte e por aí fora. O deste ano, 2022, atingimos este dia da sobrecarga da terra em meados de julho, mas isto é uma estimativa global. Por exemplo, em Portugal, a estimativa é que nós já ultrapassamos esse dia da sobrecarga da terra no início de maio. E, curiosamente, os principais países que estão na crista da onda no sentido negativo, aqui no contexto dos gastos energéticos, estão precisamente na Europa. Por isso é que se fala muito desta questão da neutralização carbónica para 2050, mas na realidade ainda pouco se está a fazer para se conseguir atingir esse objetivo. Em termos alimentares, realmente é muito importante, e cruzando aqui com as perspectivas também económicas, é muito importante passar a mensagem de que comer de forma mais saudável e de forma mais sustentável não tem que ser mais caro. Isso é a primeira coisa. Porque há muito essa ideia de que se eu comer melhor vou gastar mais dinheiro. Mas a verdade é que se está a fazer esse tipo de estimativa à luz daquilo que nós consumimos atualmente e nos desajustes alimentares que nós temos atualmente. Portanto, de facto, se nós compararmos aquilo que é o preço de 1 kg de carne ou de peixe com 1 kg de produtos hortícolas, é completamente diferente, não é? A questão é que nós estamos muito habituados a essa perspectiva. Nós, cá em Portugal, temos muito a noção de gerações acima da minha, que de facto a carne é algo que, sob o ponto de vista social, antigamente era associado ao poder económico, ou por quem passou por situações menos felizes, acabava por ter a carne apenas em dias muito específicos. E, portanto, temos essa carga histórica e que a minha geração ainda vive com essa ideia à luz daquilo que eu via os meus pais, os meus avós a falar. E, portanto, nesse sentido, a carne e os produtos de origem animal, de forma genérica, são associados a um sinal de poder económico, e não comer é sinal de sacrifício. Para as gerações abaixo da minha, gerações mais jovens, que realmente eu partilho do mesmo, o futuro está claramente nos jovens, já têm uma mentalidade diferente, já não veem isso, veem a carne ou o peixe como ser sustentável ou não ser. Ou seja, o paradigma já é diferente, já veem isto de forma diferente. Ou seja, dizer a um jovem reduz a carne já não é no sentido próprio, já não tenho poder económico para comer carne, já não é isso. Eu tenho que reduzir carne porque eu quero ser realmente um protetor deste planeta, porque senão não vou ter planeta. E é mesmo isso, isto não é fantasia, é mesmo assim. Ou seja, nós daqui, se calhar não é para nós, mas para os nossos filhos, se calhar as coisas não vão ser de todo adequadas. E, portanto, passar a mensagem de que nós, com gestos muito simples, conseguimos ser mais sustentáveis, economizar, do ponto de vista financeiro, e economizar no planeta. Por exemplo, esta perspectiva da questão do gasto energético. Na nossa cozinha há coisas muito simples que podemos fazer para poupar energia. Aquela questão de estarmos a cozinhar e coisas simples como termos um jarro elétrico, aquecer água e pôr água quente não cozinhar. Se pusermos água fria, por exemplo, atrasamos o tempo de confecção daquela comida, ou seja,
demoramos mais tempo a cozinhar, gastamos mais energia para fazer aquele cozinhado, e demora mais tempo, não é? A questão do tempo. Ou tapar a panela quando estamos a cozinhar e não libertar energia. São coisas muito simples, por acaso todas essas estão lá escritas naquela dita infografia que eu vos mostrei, e que permite gastar menos energia, menos dinheiro e sermos mais rentáveis do ponto de vista da poupança de nutrientes dos alimentos. Mas essencialmente é passar a mensagem de que comer de forma mais sustentável não é mais caro. E tudo tem a ver com a quantidade dos alimentos que selecionamos e que tipo de alimentos selecionamos. Obrigado. Ok. Eu estou pensando como é que eu vou discordar de todo mundo aqui. No fato de... eu obviamente concordo com muita coisa, mas com o fato de que o futuro está nas gerações futuras, não é? Não, eu acredito que está aqui, está na nossa geração, que é, como também foi mostrado aqui, é importante o exemplo, é importante, mas eu acredito que somos nós, já somos nós, não é? Que devemos mudar esse paradigma. E uma palavra que vinha forte, muito forte assim, na minha mente, na minha intervenção, eu não sei se foi isso tão clara, e na intervenção dos colegas também, é a questão da vontade. Não é? O que é que vai dar esse clique de realmente nós mudarmos os nossos hábitos de uma forma que a gente consiga ser uma sociedade mais sustentável. E quando eu falei em termos culturais, imagine isso num contexto culturalmente tão diverso, como disse assim, brilhantemente o professor. Dentro de um país nós temos várias culturas, várias diferenças, inclusive entre setores, etc. Isso é bastante complexo. Eu acredito que seja possível, e eu acredito que seja possível já, e que tem que começar conosco. Eu acho que também não é muito justo a gente passar a bola para a próxima geração. Tá? É isso. Muito rápido, porque surgiu agora essa ideia. Já repararam que os palopes estão todos junto ao mar? Onde é que eu quero chegar com isso? Eu vou muitas vezes a Cabo Verde, criei lá vários restaurantes, e o primeiro-ministro foi meu aluno, o primeiro-ministro de Cabo Verde foi meu aluno, e o Presidente da República foi meu amigo pessoal. E ele dizia-me assim: "Oh, senhor, sabe uma coisa? Nós aqui temos tudo. Temos o mar, temos o vento e temos o sol. Temos sol. Se nós desenvolvermos nas filhas, nós não vamos precisar nem petróleo, nem disso, nem daquilo. Qual foi o problema? É o custo. O custo. E este problema é um problema central, mais uma vez, do problema financeiro. Mas se eu recuar na história, eu lembro de quando a eletricidade começou, que era caríssimo. Era caríssimo. Quando as primeiras máquinas começaram a ser construídas, eram caríssimas. Na Revolução Industrial, tudo era muito caro no início. Aqueles governos, e isso já está a acontecer no Banco Mundial, no Banco Central Europeu, é que só financiam projetos se eles não forem provedores. E financiam a investigação e o desenvolvimento destas energias baseadas nas marés, no sol. É uma dádiva. Esta é que é mesmo uma dádiva divina para quem não for ateu. É mesmo. E se isto for desenvolvido, e apoiado, essas energias que hoje são caras vão tornar-se baratas. A história assim ensinou. E já não são tão caras como eram. Portanto, os palopes são abençoados por Deus e por natureza, não é só o nosso querido Luís. Não está a ver o meu aluno de Cabo Verde e o primeiro-ministro diziam-me: nós queremos ter isto gratuito. Quase gratuito, porque é tudo dado. Reparem
na posição estratégica dos palocos, tudo à beira-mar, com o vento, com o sol, com marés. Economia azul. Muito obrigado, por favor. Obrigado, bom dia. Eu queria partilhar convosco uma experiência para dizer que concordo plenamente com as vossas intervenções e a maneira de eu partilhar é dizer a experiência que eu vivi. Em agosto, depois de 8 horas, mais 8 horas, mais 2 horas com máscara no avião, Lisboa, Dubai, Joanesburgo, Moçambique, foi uma experiência bastante forte. Quando cheguei a Quilimane, que é na Zambésia, confesso que durante 30 dias não vi ninguém com cão. Arrastar um cão, como cá tem um cão. Ninguém. 30 dias. Estive muito atento. E também não vi ninguém a fumar. Não vi. Mas outra experiência foi um encontro com um senhor que estava de bicicleta a vender patos e galinhas. De bicicleta na rua, a vender patos e galinhas vivos. Galinhas e patos vivos. E com ração para os animais. E eu gravei, conversei com ele. E eu perguntei se esse negócio dava. Ele disse, dá. Eu disse, por que não vende assim a nível de talho? Ele disse, não, os animais não merecem sofrimento. Quem comprar vai fazer o que entender com o pato ou com a galinha. Ou para reprodução ou para alimentação. Estava de bicicleta na rua, na cidade, a vender patos e galinhas. Muitas. Mas, outra coisa que vi é que a cidade de Quilimane é a cidade de bicicletas. As bicicletas servem de táxi. Mas muitas bicicletas, não faz a mínima ideia. Muitas bicicletas. Há mais bicicletas que carros. Não há capacete para ninguém por enquanto. E é impressionante porque a minha sobrinha, quando apareceu, eu tinha ido visitar o cemitério, ela aparece, eu digo assim, como é que vieste? Vim de táxi. Eu olhei para fora, na rua, disse, onde está o táxi? Está ali. Foi ali que me apercebi que as bicicletas eram táxis. Resolve-se o problema com a máxima simplicidade, economia e energia, falamos aqui, transformando a bicicleta em táxi. E vi uma senhora que estava no táxi e tinha uma grande, sei lá o que tinha de roupas ou coisas, atrás segurava essa mercadoria e estava atrás de uma bicicleta e andava à vontade. E o presidente da Câmara disse, numa conferência, sabem qual é a vantagem dos ciclistas que passam o dia inteiro a conduzir a bicicleta, fazem ginástica, ganham dinheiro, combatem o desemprego e são fiéis, levam a pessoa para onde quer, sem problema nenhum. Eu acho que falei demais, podia falar demais. Outra coisa que queria dizer, que não posso deixar. Fomos convidados 9 pessoas para almoçar num departamento do município. Ao meio-dia chegamos. O que comemos? Uma galinha. E o que bebemos? Água. E essa galinha que foi para 9 pessoas, até sobrou uma perna. Não tenho mais nada a dizer, para verem que o problema que nós temos é do chip do chamado desenvolvimento, que ainda não é desenvolvimento, pelo contrário,
é preciso voltar às origens e aproveitar e não chamar isso subdesenvolvimento. Chamar sim criatividade, solução, como disse o professor catedrático, os jovens criem solução. E também queria dizer o seguinte, que aqueles que andam de bicicleta têm sempre telemóvel, que é para dizer para onde é que vai, para onde é que não está, etc. e tal. E a última coisa que vi foi um desastre de 2 táxis, bicicleta. Vi com os meus olhos. Obrigado. Vou tentar falar em 1 minuto. É isso. Olha, eu vou tentar falar em 1 minuto. Então, me desculpe. Primeiro, eu adorei a mesa. Acho que o fato de existir uma mesa como essa, num evento que tem pessoas de outras áreas, é muito interessante e muito... Não estou acostumada a ver isso, portanto, quero começar a dizer isso para não parecer antipático o que eu vou dizer. Realmente adorei e acho que o que vocês trouxeram do ponto de vista de pensar a nossa ação individual é muito importante. Eu adoro as pessoas, adoro conviver com pessoas, mas eu não acredito em nenhuma política que esteja baseada na vontade humana. Infelizmente, acho que algumas políticas têm que ser feitas, e aí a palavra, para completar, talvez concordando e discordando do professor Manuel, que o que falta muitas vezes é algumas medidas de vontade política. Fiquei muito tocada com o exemplo que a Isabel trouxe, quando ela diz o seguinte, totalmente de acordo com a ideia de que devemos mudar a base de algumas produções de energia. Ora, se você tem um Estado que subsidia energia e impede a mudança, do que nós estamos falando? No mínimo de algumas pessoas, e aí, desculpa, a vontade humana não pode estar na base de política, acreditar nem no otimismo e na vontade humana, quando você tem que lidar com empresas que controlam algumas áreas. Veja, o Brasil, para mim, é um exemplo mais absurdo, onde a gente tem uma produção de agronegócio em termos absurdos, e um monte de questões individuais, e as pessoas aparecem lá, o Partido Verdinho, e não sei o que, tudo parece bonitinho, quando as pessoas não têm ideia do que está envolvido na produção de carne em larga escala, como é o nosso caso, e aonde, enfim, me parece que é algo que vai além da gente falar também em educação, mas desde que seja educação política também. Não é só uma educação, e acho que tudo que vocês falaram, gosto muito da ideia da dieta mediterrânea, tudo, mas eu acho que tem uma educação política também, que a gente tem que falar, que tem algumas questões que aparecem que são, me parecem que são fundamentais de nós colocarmos. Embora, volto a dizer, eu não quero parecer antipática, muito ao contrário, porque eu realmente gostei da mesa e de todas essas questões. Muito obrigada. É a ditadura do lucro de minorias, não é? Portanto, temos que mudar os políticos, somos nós que os pomos lá. Professor, queria fazer um comentário ainda, por favor. Já agora, em primeiro lugar, eu tenho família no Brasil e conheço o Brasil há 35 anos, e sou professor visitante em 10 universidades do Brasil. Eu conheço muito bem o Brasil, melhor do que 90 e tal % brasileiro. Uma coisa meio humorística e depois ir uma coisa mais séria. Podia ter ido na TAP, que eram 11 horas. Evitável esse... olha, é climar, é precisamente climar no voo. Está lá o Gilmar, que foi meu aluno ali no Minho, que agora é o diretor. Vamos chamar de Licungo, não é? O Licungo, não é? Eu dou a formação àqueles que vão formar os próximos empresários.
Mas o ponto que mais me tocou foi este. E aqui é que está uma questão que é quase toda a gente anda de bicicleta a vender patos e galinhas, dá a ideia de algo que contribui para a tal economia sustentável, para um carbono, não isto, não aquilo. Mas isto tem alguns problemas. É o problema da economia informal. Chama-se isto economia informal. E a economia informal tem este problema. E foi isso que eu fui convidado pela Assembleia de Angola a falar sobre. É que esta economia informal, que vende galinhas e ovos ao sol, não paga impostos, enfim, mas conseguem preços mais baixos, de tal forma que a pobreza é diminuída, mas não tem segurança social. E mais, é que esses países calculam o PIB, a produção bruta, sem pensar que grande parte da produção está na economia informal. Portanto, o PIB desses países é mais baixo do que aquilo que devia ser, porque esta gente contribui para o PIB. Como não está registada, não tem segurança social, não tem assistência social, porque não pagam impostos. Porque não pagam impostos. A política que foi sugerida foi dar cursos de formação, mais uma vez a educação, mais uma vez a literacia. É que parte o máximo possível seja educado, tenha curso de formação para se tornarem pequenos empresários, com empréstimos bonificados, apoiados pelo Estado. Eu, quando disse que não era político, não era contra a política. Claro. Há distinções disto. As políticas públicas são importantes. Claro. As políticas públicas são importantes. Agora, a manutenção disto como está é a manutenção do estado de informalidade tal que cria problemas, que não é satisfatório em si mesmo. Resolve problemas de curto prazo, mas a médio e longo não resolve. E vem aqui bons exemplos de que como isto não pode continuar. Não pode continuar. Era bom dar formação a essas pessoas para eles se tornarem pequeninos empresários, pequeninos, com estes apoios, subsídios, bonificações, formações, etc. Acredito mais nisto. Michel, cirurgicamente, no minuto, estamos mesmo já a queimar. Ok, menos de um minuto, só para dizer, professor, que é muito importante a questão realmente da formação, só que a Itália também tem, a Itália é um país desenvolvido, um elevado nível de economia informal e o nível de educação lá, o nível de educação lá é bastante elevado. Então, não é só um aspecto da educação. Muito obrigado a todos vocês, aos nossos convidados. Portanto, damos por terminada a mesa redonda, se não sem antes vos dizer que vamos ter sessões paralelas. Vai haver uma sessão artística na sala 050 depois do intervalo. Muito obrigado, ficaram muitas questões por responder.